Agora, eu tenho muita dúvida se a Amazônia continuará ainda sendo a Amazônia sem os povos originários e comunidades tradicionais. Outro que eu estou dizendo, a Amazônia tal como a conhecemos, com a sua exuberância, com a sua beleza, com a sua riqueza, com a sociobiodiversidade, diversidade cultural, diversidade biológica. Eu tendo a entender que a Amazônia, sem esses povos, poderá continuar tendo o nome, mas será outra coisa completamente diferente. Uma nova colonização na Amazônia e das terras indígenas, né? Existe toda uma propaganda de abertura das terras para exploração mineral, arrendamento de terras indígenas e assim por diante. Isso é uma nova colonização, não para o bem do povo brasileiro, é para o bem, principalmente, das corporações internacionais econômicas, né? Para ir concluindo, vou tratar das civilizações indígenas, que eu acho que é importante nesse momento valorizar, principalmente nós indígenas, valorizar as nossas civilizações, para contrapor a barbárie do mundo branco, né? Curiosamente, no processo histórico, isso é muito interessante a gente pensar. Quais são essas nossas referências, bases e que nos dá força para resistir e para continuar lutando pelos nossos direitos, pela nossa existência? E que eu acho que isso deve garantir um pouco mais de tranquilidade, não de paz, mas um pouco mais de segurança no nosso processo de luta. Primeiro, a força das culturas indígenas, né? Das nossas cosmologias e espiritualidades, que nós chamamos de força cósmica. A nossa força não é uma força subjetiva do ponto de vista interior de cada pessoa, mas é uma força da natureza, do mundo, né? Do cosmos. Aí resiste a nossa força. Crença na força superior e indomável da natureza. Nós dependemos da natureza. Nós resistiremos até quando a natureza existir, né? Eu gostei ontem, na abertura, de uma palavra provocadora, não me lembro de qual expositor, né? A crise da humanidade talvez seja uma salvação do planeta, não é? Quer dizer, quando a nossa espécie humana sucumbir, estará salvo a natureza e o cosmos, né? Crença na organicidade cósmica da vida, né? Essa relação nos fortalece muito. Relação interdependente e de respeito dos indígenas com a natureza, não é? Essa interdependência que faz com que haja respeito. Por isso que foram mais de 13.000 anos de história de vida sem pôr em xeque a sustentabilidade do ecossistema da natureza. Compromisso sagrado do indígena, uma missão indígena em seu território primordial e no mundo, né? Cuidar e aperfeiçoar a criação. Esse é um mandato que todo indígena recebe lá na criação do mundo, quando cada povo indígena recebeu o seu território. Por isso o indígena não é uma sociedade que procura colonizar, procura se apossar de outras terras, porque tem o seu. Ele recebeu lá na origem, é desse território que tem que cuidar. E é isso que nos garante o compromisso sagrado de continuar defendendo os nossos territórios. Força das profecias mitológicas de novos tempos. Nossas mitologias garantem um futuro melhor. Não é na mesma proporção do paraíso, que é uma outra história, acho que uma utopia inalcançável. Mas as promessas, as utopias das profecias mitológicas são muito interessantes, não é? Quem tiver interesse já devem ter lido, por exemplo, a profecia, digamos assim, mitológica da A Queda do Céu, que o Davi Yanomami fala, explica bem. Explicam a crise do mundo, inclusive explicam a crise do mundo branco. Para os indígenas, a crise do mundo branco pode ser uma solução para o mundo dos índios, não é? De novo fazendo essa analogia. Civilizações indígenas, modos mais sustentáveis de vida. Tem como referência vivências comunitárias. Os indígenas não parecem nenhum sinal de abrir mão desse espírito comunitário. Vivem no mundo atual, século XXI, se apropriando de tecnologia de ponta. Eu tenho uma aldeia Baniwa, lá no Alto Santo, que chama Escola Pamari, tem a melhor internet do que a da Universidade Federal do Amazonas. Não é?
No entanto, mantém esse espírito comunitário. Reciprocidade e complementariedade como princípios filosóficos, espirituais e sociais de vida. Intra, inter e extra-humano. Quer dizer, não é só entre os humanos, senão também com a natureza. Economia da suficiência e da partilha. Eu acho que essa é a salvação dos índios, que é contrário à acumulação do mundo branco. A acumulação infinita do capitalismo do mundo branco é o fim da natureza, matematicamente já calculado, não é? Só que a sociedade finge não levar a sério isso, né? Respeito à natureza, ao outro, a si mesmo. É impressionante esse respeito que os indígenas têm. Eu costumo dizer, mesmo na guerra com seu inimigo, o respeito precisa existir. A honra, a dignidade precisa estar presente. Profundo conhecimento sobre a natureza. Os 13.000 anos dão essa chancela. Força e presença imanente dos deuses indígenas, né? Os deuses indígenas são diferentes dos deuses do cristianismo ocidental europeu. O Deus ocidental, eu estudei bastante isso desde a minha criança, é um Deus transcendente, distante, pouco sensível e às vezes cruel, porque castiga, porque faz isso, faz aquilo. Os deuses indígenas não. Eles são imanentes, são desse mundo, são aqui no nosso meio, ajudando, dando força, contribuindo. Afinal de contas, fazem parte da natureza, não são extra-natureza, né? Outros mundos e outras civilizações são possíveis. E eu acho que as civilizações indígenas indicam um bom caminho. Mas o primeiro passo, se a gente olhar esse mundo nosso moderno e pós-moderno, há questões políticas sérias a gente a travar, né? Uma dessas ideias mais gerais que eu defendo e gosto de falar, pelo menos para os meus alunos e colegas de movimento, é que no mundo do branco, principalmente no mundo moderno, há muita moleza, não é? Ninguém mais é capaz de trabalhar transformações mais radicais, não é? Nos últimos anos o que tentamos foram pequenos remendos, não deram em nada, veio o pior, não é? Que não fomos capazes, não criamos coragem para fazer transformações radicais, não é? Talvez transformações radicais como aquelas que a gente está precisando, né? Aquelas lá da Arca de Noé. Aí a gente precisa de muita formação, mobilização, politização. Nós temos uma sociedade pouco politizada ou falsamente politizada, porque se politiza em base a falsidades, né, aos fake news, não se politiza mais em fato. Outra precisamos de um processo revolucionário, mas não é nossa cultura brasileira, não é? Dizem que esse é o maior pecado de termos sido colonizados pelos portugueses, né? Nosso sangue é muito frio, precisa então um maçarico para esquentar mais os nossos sangues, né? No caso das civilizações indígenas, a utopia do bem viver, muito importante, isso nos dá espiritualmente força. A teoria da terra sem mares, mais do que teoria, a utopia da terra sem mares, né? Que também todas as mitologias indígenas tratam disso com denominações diferentes, conceitos diferentes. Nós sempre temos a esperança de novas humanidades, essa é parte da criação, referenciada nas mitologias indígenas, né? Novas civilizações, novos tempos e mundos. A superação da barbárie, portanto, é importante. O eterno retorno à criação e aos criadores dos tempos primordiais. Isso não significa volta ao tempo, mas avançar para o futuro, porque isso tem a ver com outros tempos e outros mundos superiores e melhores. Porque também nas mitologias indígenas, a criação dos os criadores também se aperfeiçoou, já que eles não são onipotentes, superpoderosos, todo-poderosos, não são. Eles também vão evoluindo e se aperfeiçoando. Nós precisamos de novas guerras, mas não guerras de violência. As nossas guerras, as nossas trincheiras de luta hoje são, de fato, pela paz, pela humanidade, pela civilização, pela natureza, pelo planeta, pela democracia, pelos direitos, a nossa existência e vida, né? No nosso caso, vida plena, vida com abundância. Essas são as nossas guerras. Curiosamente, nós, povos indígenas, talvez o que hoje mais acreditamos nessas promessas que o colonizador nos trouxe. A impressão que eu tenho é que o colonizador está abandonando essas suas promessas.
enquanto nós continuamos nos agarrando a ela, porque também nós entendemos que nossas civilizações passadas não foram as melhores. Então, nós buscamos construindo, sim, um mundo melhor para todos nós, porque é da natureza das nossas civilizações o não racismo. Eu sempre dou esse exemplo. Quando os colonizadores chegaram aqui na América, a primeira coisa que os indígenas tiveram que fazer foi atualizar seus mitos, principalmente os mitos de criação. Porque os mitos de criação da humanidade, do mundo, não estavam presentes, obviamente, os brancos. Mas hoje, rapidamente, todas as mitologias que eu conheço, indígenas, já está lá contemplado o lugar do branco. Mas o branco nunca fez isso. Precisava fazer, inclusive, a revisão da Bíblia, porque precisa aparecer lá os índios e os negros. Porque se continuar apenas Adão e Eva e Noé, não se faz claramente essa mudança, essa revisão fundamental para a gente, de fato, começar a acreditar realmente numa civilização, num mundo, numa sociedade intercultural, qualquer denominação dessa natureza. Sem isso, a gente continua tentando remendar o irremendável. Acho que os povos indígenas mostram essa resistência, não tem para onde correr. Os povos indígenas não são povos que migram diante de pressão, aguentam e vão resistir. A gente espera superar mais uma vez, mais uma história difícil nesses 519 anos de colonização. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.